Muito se fala se é ou não obrigatório que o produtor rural pessoa física, que paga sua contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção, tenha que pagar também o patronal de 20% nas contratações de contribuintes individuais, de autônomos. Eu vou te provar aqui que tem que pagar, é obrigatório, e por que tem que pagar. Quando nós falamos de financiamento da Previdência Social, nós temos que lembrar que, em regra geral, esse financiamento da Previdência é feito pela folha de pagamento, ou melhor, pela incidência da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, que no caso do empregador é o patronal, em 20%. Mas que no caso do produtor rural, pessoa física, eu falando do contribuinte individual, aquele empregador rural, pessoa física, foi substituída esse pagamento, que seria sobre a folha de pagamento, para que fosse feito sobre a comercialização da produção no percentual total de 1,5%, colocando a parte do RAT e também a parte do Senar. A parte da Previdência Social propriamente dita é 1,2% sobre a comercialização da produção. Mas por que foi substituído isso? Porque é uma regra da legislação. Só que quando foi feita essa substituição, o artigo 25 da Lei 8.212 de 91 determinou a substituição dos valores ou dos percentuais que existem no inciso 1 e 2 do artigo 22 da Lei 8.212 de 91. E lá no artigo 22, inciso 1 e inciso 2, ele trata de 20%, que é o patronal, e trata do percentual referente ao grau de risco laborativo, né, de acidente de trabalho, a partir do ratio ali. Só que quando ele fala sobre isso, ele fala sobre o salário pago aos empregados e trabalhadores avulsos. Aliás, não é nem salário, é remuneração paga ou creditada a empregados e trabalhadores avulsos. Isso no inciso 1, 20%, inciso 2, a parte ali do RAT. E quando se trata do pagamento dos 20% sobre o que se paga a um contribuinte individual, a um autônomo, isso está previsto no inciso 3 do artigo 22 da Lei 8.212 de 91, quando lá a legislação determina o pagamento de 20% sobre o que for pago a contribuinte individual pelas empresas. E como o produtor rural pessoa física, em relação aos segurados que lhe prestam serviço, ele é um equiparado à empresa, conforme prevê o artigo 15, parágrafo único, então ele está submetido a essa regra. Quando nós falamos de fundo rural, e aí estamos agora já no artigo 25, inciso 1 e inciso 2, esse artigo 25, ele apenas substitui o pagamento ou creditamento previsto para esses colaboradores, que são os empregados e trabalhadores avulsos, mas substitui apenas os percentuais que existem no inciso 1 e no inciso 2. Não alcança o inciso 3. E, portanto, mesmo que um produtor rural pessoa física ele esteja pagando a sua contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção, ele precisa também pagar os 20% sobre a contratação que ele fizer de um contribuinte individual, de um autônomo, ok? Então, muito cuidado com isso, porque tem muita gente que diz que não precisa pagar, mas quando você pega a base legal, a pessoa não sabe. Apenas fez assim, sempre fez assim, nunca deu problema, mas pode ser que agora dê com os novos controles da Receita Federal, ok? Um abraço, professor Elielton, tchau.